Então, é um tema bem interessante, né, Rodrigo? Muita gente pergunta, porque eu acho que já caiu no senso comum que realmente o yoga, a meditação, eles podem fazer muito bem nesses casos, né, de ansiedade, de estresse, né, de depressão, de síndrome do pânico. Acho que todo mundo já consegue associar um pouco essas ideias, né? A prática do yoga e a meditação me fazem lidar melhor com a minha ansiedade, com o meu estresse e tudo. Acho que todo mundo já entende um pouco isso, né? A grande ressalva, que é bom a gente fazer logo no início, é que a gente tem total respeito, admiração pelos médicos, pelos remédios. Existem alguns casos, sim, né, de depressão profunda, de uma ansiedade já muito instalada, ou síndrome do pânico, que a gente precisa do médico, do psiquiatra, dos remédios, não tem nada de errado nisso, mas o que eu posso falar para vocês é, acompanhando esse trabalho do professor há muitos anos, né? E mesmo antes disso, pelos livros e pelas cartas que ele recebia, os depoimentos, o método Hermose tem 60 anos, né? Então a gente já viu muita gente mesmo, que junto com o tratamento convencional, né, com seu médico, tomando seu remédio e tal, praticando o yoga e a meditação, e principalmente o estilo de vida que o yoga traz para a gente, que puderam sim, com o consentimento do médico, reduzir esses remédios, né, digamos, calmantes, ansiolíticos ou estimulantes, né? A gente vê que hoje em dia isso virou quase que uma epidemia, né? Muita gente toma remédio para poder dormir, para poder controlar o estresse, para poder controlar a ansiedade. E o yoga ele vai propor um estilo de vida, né? Com meditação, mudança de alimentação, sono, que sim pode lidar com ansiedade, com estresse, com medo, com o pânico, né? Agora, como tudo que a gente coloca para vocês, o yoga, a yoga terapia do professor do instituto, né, há 60 anos vem ajudando as pessoas nisso. Isso dá para a gente uma garantia, né, de poder com certeza afirmar que ajuda sim a reduzir todos os remédios, né? O título é calmante, mas todos os remédios, né? A gente com o yoga a gente traz a mudança do estilo de vida e leva a gente para onde? Justamente o tema da nossa semana, né, Rodrigo? Saúde plena, que é um conceito que não é só não adoecer. Não adoecer já é maravilhoso, né? Ou adoecer menos, já é maravilhoso. Agora, o que o estilo de vida do método Hermose vem mostrar para vocês, essa saúde plena é uma saúde de menos remédio, menos médico, menos gasto com isso tudo, mais saúde, mais vida, mais felicidade, mais paz, uma vida com mais propósito, com mais possibilidade de você dividir, né, isso com os outros, no sentido de buscar ajudar outras pessoas também. Então, essa é a nossa proposta para vocês. Né? Se puder também, mande para amigos, para parentes que talvez você acha que pode ajudar, né? Às vezes a gente está passando por um momento, né, com essa coisa do Covid, da pandemia, onde essas questões da ansiedade, do estresse, do medo, da insegurança, cresceu muito, né, gente? Se já vinha antes da pandemia com números alarmantes, é considerado as doenças da nossa época. Ansiedade e depressão são consideradas doenças da nossa época. Se antes da pandemia já era assim e já era assustador o número de pessoas, hoje, com quase um ano, né, a gente está para completar um ano digamos assim, de isolamento, né? Aumentou muito, aumentou muito. Digo para vocês, né, o Rodrigo sabe, amigos nossos, familiares nossos que estão passando por crise de ansiedade, de insônia, né, procurando um tratamento. Então, o yoga, nesse momento, está ajudando muita gente também, né? Isso que é legal. O depoimento que a gente tem dos nossos cursos, dos nossos alunos,
inclusive alunos que tomavam esses remédios, né, com consentimento do médico, praticando regularmente, conseguiram reduzir e até parar. No outro dia a gente teve, né, Rodrigo, uma felicidade enorme de uma aluna nossa que falou assim: nossa, hoje, né, depois de tanto tempo, eu consegui parar esses remédios com consentimento do meu médico. Porque com a prática do yoga e da meditação eu consegui me equilibrar. Então, a gente vai aprofundar mais nisso, o Rodrigo vai trazer umas perguntas aí para a gente conversar, e vocês também tragam suas perguntas, tragam aí para a gente poder conversar. Né, Rodrigo? É isso aí, Thiago. Vamos lá, Thiago. Qual seria, só para contextualizar aqui, essa questão por exemplo, do calmante, né? Qual seria o momento que... Teria algum momento que a pessoa, assim, de repente, ela já está num nível de ansiedade, num nível de depressão, ou com o uso de medicamento que não, ela já está tomando, que não seria possível ela reduzir até parar esse medicamento, ou isso daí já para contextualizar de cara, isso daí todo mundo consegue colocar em prática. Tipo, todo mundo consegue. As pessoas confundem poucas vezes, não, eu vou parar de tomar isso e eu não sei se eu consigo, não sei se dá tempo. Existe alguma limitação em relação a isso? Rodrigo, então, assim, o que eu acredito, só que aí é o que a gente sempre fala, né? Isso não vai depender só de você fazer o curso com a gente, não vai depender só do Tiago, do professor Hermógenes ou do Yoga. Vai depender muito mais de você, de cada um de vocês, né? Porque a gente fala muito sobre isso. Não é um tratamento, é um treinamento. A pessoa precisa escolher mudar. E isso não é fácil, né? Para a gente ser bem realista, não é muito fácil você mudar seu estilo de vida, seus hábitos de vida. Dá trabalho, é possível. A gente já viu acontecer com muita gente, com os nossos alunos, muitos alunos, né? Tanto no online quanto antes no Instituto Físico, mas dá trabalho. Agora, eu acredito que possa existir, eu não sou médico também, né? Por isso todo o meu respeito aos médicos, toda a minha admiração. Eu acredito que pode existir também alguns casos que realmente a pessoa talvez precise do remédio, né? Talvez até para sempre. Não sei, eu vou ser bem sincero para vocês, isso eu não sei, porque assim, pode ser que falte alguma química naquela pessoa, né, na produção de química do corpo daquela pessoa, e que seja irreversível. Mas o que eu posso dizer para vocês é que talvez a maioria dos casos não é isso. Você mudando o seu estilo de vida, mudando a sua alimentação, aprendendo a respirar, aprendendo a meditar, aprendendo a relaxar, a lidar com seus pensamentos. Eu posso dizer que quase todos os casos, eu tenho certeza que pode sim, junto com o médico, reduzir e até mesmo chegar ao ponto de parar, tá? Então, assim, isso é o que eu acompanho, né? Eu, presencialmente, antes de mim também sei dos casos, né? Convivi com o professor e com outros professores do Instituto, o método Hermógenes, há 60 anos, vem ajudando pessoas nesse sentido, né? Então, a gente tem milhares de casos mesmo, pessoas que chegaram ansiosas, pessoas que não saíam de casa, pessoas que tinham síndrome do pânico, depressão profunda, né? Tudo que você possa imaginar e que com a prática constante do yoga, e quando a gente fala yoga, mudança no estilo de vida, mudar a sua mente, mudar a sua alimentação, né? Melhorar os exercícios, aprender a relaxar, lidar com o ego. Lembra que a gente vem falando bastante sobre esse tema, né? Nas lives, porque muito tem a ver com ego. Aprender a administrar melhor o seu ego, né? Isso vai ajudar muito. Então, Rodrigo, a minha resposta, sim. A maioria dos casos, quase totalidade deles, eu acredito, eu, Tiago, que é possível você, com o consentimento do médico, ir reduzindo junto com a prática e parar o remédio. É isso que eu tenho visto, né?
E quanto tempo se acredita? É porque vai depender de cada pessoa, mas digamos que uma pessoa que, a média mais ou menos, você consegue ter mais ou menos uma noção, Thiago, Ah, de. é muito difícil, né, Rodrigo? É muito difícil, porque assim, cada pessoa vai reagir de uma maneira e, principalmente, cada pessoa vai se dedicar de alguma maneira, né? São muitas variantes. É o que eu falo para os meus alunos e repito aqui para vocês aberto, né? Precisa de compromisso, precisa de prática constante, precisa de disciplina, né? São coisas que muitas vezes a gente não está acostumado e precisa de paciência. Realmente não é da noite para o dia que a gente vai reverter esses casos mais graves, não é. Mas o que eu posso dizer é que às vezes em uma aula de yoga você já aprende técnicas de relaxar e de meditar que vão te ensinar um caminho de, digamos assim, quase que um calmante natural, né? A grande questão é você perceber o que a gente chama de gatilho, né? Qual é o gatilho que dá o start para a sua ansiedade, que dá o start para o seu estresse. Nesse momento, do iníciozinho, se você faz um exercício de respiração, se você faz um relaxamento, ou você faz uma meditação, muitas vezes você vai conseguir parar esse processo da ansiedade, parar esse processo do medo, por exemplo. Mas a gente tem que ir trabalhando para a gente se conhecendo melhor, por exemplo, através da meditação é um caso, né? Se conhecendo melhor para você começar a perceber os sinais mais sutis. Poxa, hoje eu não estou me sentindo bem, estou com a mente mais agitada. Muita gente fala, né? Hoje eu estou meio, não sei, estou meio sem energia, tá alguma coisa estranha, sabe? Às vezes sente desconforto até gastro, né? Hoje eu estou meio assim, estou meio enjoado, sabe? Eu não sei o que, que é direito, mas isso pode ser um início de um quadrozinho ali de ansiedade, de um medo, né, de uma depressão, e que se a gente percebe e a gente age logo no início, a gente pode sim parar esse processo. Mas dar um tempo é muito difícil, porque vai depender do grau, né, de ansiedade dessa pessoa, vai depender o quanto ela se dedica às práticas, vai depender de muita coisa, como a mente dessa pessoa, né? Independente da ansiedade ou não, como está a mente dessa pessoa, como estão os pensamentos. Mas o que eu posso dizer é que se a gente se esforçar e a gente, né, se dedicar, sim, a gente pode se livrar desses remédios, ter uma vida mais natural, mais simples, né? E o professor tinha uma palestra que ele fazia muito, que ele chamava a medicina sem remédios. E o que é mais ou menos isso? A medicina sem remédios é que o nosso corpo ele é feito para produzir tudo que a gente precisa. Todas as vitaminas, as enzimas, né? As proteínas, tudo que você possa imaginar, o nosso corpo ele é uma farmácia. Então, ele mesmo produz serotonina, adrenalina, o que você precisa, o corpo tem. Ele é feito para ser autossuficiente nesse sentido. Lógico, você tem que se alimentar bem, você tem que, né, beber água e tal, mas o que eu estou dizendo é que dentro do corpo nós temos a nossa própria farmácia. Só que, muitas vezes, desequilibrado emocionalmente, ou fisicamente, ou muito estressado, isso vai sendo bloqueado. Você vai perdendo a capacidade de produzir o que você precisa. Aí, esses remédios, muitas vezes, eles vão repor o que você não está conseguindo produzir naturalmente. Então, quando o professor falava medicina sem remédio, através das práticas, a gente estimular essas produções que a gente precisa sem precisar de nenhum agente externo, né? Esse é o ideal. Essa é a saúde plena. A saúde plena passa por aí. Passa da gente conseguir produzir tudo que a gente necessita, né? E, Tiago, porque é uma questão interessante, né? Se a pessoa ela toma um remédio, toma um calmante, por exemplo, e aquele calmante ali vai trazer nela o que ela precisa. Ela vai ficar mais calma, ela vai ficar mais tranquila. Por que é importante a pessoa parar de reduzir os calmantes?
Ah, por uma série de motivos, porque assim, na verdade, né, o remédio, se você for pensar, né, hoje, aqui no Brasil chama mais farmácia, mas em muitos lugares chamam como drogaria, né? E o remédio, como é que é o nome do remédio? Droga. O remédio é uma droga, né? Então, assim, esses remédios, eles salvam vidas, tá, gente? Vamos deixar isso claro, por favor, não me interpretem mal. Ninguém está falando mal de médico nem de remédio. Mas esses remédios, eles são fortes, eles têm muitos efeitos colaterais, eles são caros e eles criam dependência, o que muito acontece com uma dose e o corpo acostuma com aquela dose, aí você tem que aumentar a dose. Aí você tem que aumentar a dose ou você tem que mudar o remédio. Isso acontece muito nesses casos. Ah, esse remédio não deu certo, tem que mudar o remédio. Aí muda o remédio. Aí quando dá certo, depois de um tempo tem que aumentar a dose. E eles vão dando efeitos colaterais, né? E fora o dinheiro mesmo que a gente gasta. Eu brinco que hoje em dia, né, a gente gasta. A gatinha está mexendo em todos os fios aqui. A gente gasta, né? Às vezes tem famílias que gastam mais dinheiro na farmácia do que na feira, né? Na farmácia do que no próprio mercado. Isso é comum, gente. Vocês já repararam, eu sempre faço esse alerta, né? A única coisa que não tem problema de economia no mundo é farmácia. Farmácia é a coisa que mais abre e nunca fecha. Você nunca vê uma farmácia fechando, né? A Tijuca, da onde o Rodrigo, a gente nasceu e viveu a maior parte da nossa vida, eu brinco que é a capital mundial da farmácia. Você anda na Conde Bonfim, lá, que é a rua principal da Tijuca, você vai contar ali uma centena de farmácias. Às vezes, numa esquina tem 4, 5. Também não sei o que eles gostam tanto, né? Que botam uma do lado da outra, né? Mesmo sendo de concorrente, você vê numa esquina tem 4 farmácias de marcas diferentes. É um fenômeno que eu realmente não entendo. Mas a quantidade de dinheiro é uma das indústrias mais poderosas que tem, né? Em termos financeiros, é a indústria farmacêutica. Mas, muitas vezes, infelizmente, são muitos casos que é um paliativo, sabe? Vai camuflando, vai melhorando, mas não cura, ele não resolve o problema. Ele vai meio que né, tirando um desconforto ali, tirando um desconforto aqui, mas não vai na causa do problema, né? E isso não, assim, gente, eu não falo essas coisas de porque eu acho, não é achismo, não, tá, gente? Se você pesquisar aí meditação para ansiedade ou meditação para depressão, estudos de meditação, você vai ver que no mundo inteiro as grandes faculdades, né, os grandes centros de pesquisa estão fazendo pesquisa o quanto a meditação pode substituir esses calmantes. Existem pesquisas que mostram que o grupo de meditação e um grupo que toma o calmante, o grupo de meditação tem melhores resultados. Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando assim, né? Que eu não sei, é porque eu estudo isso também, pesquiso, então, meditação principalmente, relaxamento, respiração, é muito bom para a gente aprender a controlar a ansiedade, para se acalmar, diminuir estresse, o mesmo trabalho que o remédio faz, né? Agora, o que acontece também muito, né, Rodrigo, é que muitas vezes a pessoa, às vezes até por preguiça, acha mais fácil tomar uma pílulazinha do que realmente investigar, se dedicar na mudança do estilo de vida, mudar a alimentação, mudar os hábitos de vida. Então, muita gente prefere tomar um remedinho e acha que não tem problema. Mas todo não, mas a maioria dos remédios tem efeitos colaterais, gente. Isso, se você ler a bula de um remédio desse, é bom quem toma nem ler, porque se você ler, você vai ver ali que tem efeitos bem sérios, né? E você falou essa questão da dependência também, né, Tiago? Isso eu acho que é um dos grandes fatores também, né? Essa questão da dependência. Isso aí, na verdade, você ficar dependente de qualquer coisa, né? Não é bom, né? Não é bom. Então,
essa questão da dependência, eu acho que é um grande ponto também, que é um grande efeito colateral, né? Sem ser propriamente, sem pensar propriamente dito no corpo. Tem os efeitos também no corpo mesmo, que às vezes a pessoa, eu nunca tomei calmante, mas vamos falar por um outro medicamento. Às vezes você fica um tempo sem tomar um medicamento. Você toma um medicamento, dá aquele embrulho no corpo, né? Dor no estômago, dá diversas reações, né? Que às vezes você nem sabe de onde veio, né? Então, imagina, aí eu fico imaginando com o uso contínuo de medicamento, o que isso não vai estragando. Então, você está consertando de um lado e estragando de outro. Mas lembrando aquilo que você falou, né? Tem momentos que são necessários, né, para a pessoa, mas o que a pessoa tem que fazer é ir construindo, né, essa via em paralelo, né? Continua com o remédio e vai construindo essa ponte em paralelo aí para que em algum momento ela consiga reduzir isso, né? Que foi o que você falou, que já aconteceu várias vezes também. Mas vamos lá, você vai fazer algum comentário nesse ponto, Thiago? Não, isso que você falou é um dos principais sintomas, né? Muitos remédios, não só os calmantes, mas muitos remédios atacam o estômago, né? Porque é uma química muito forte. Então, isso dá, sim, gastrite, que pode levar a uma úlcera. Aí, o que acontece, né? Muitas vezes você toma um remédio para uma coisa. Aí, aquele remédio ataca seu estômago. Aí, você tem que tomar um remédio para o estômago. Aí o remédio para o estômago desregula outra coisa. Aí você tem que tomar outro remédio. Por isso que, às vezes, né, a gente sabe casos, pessoas que tomam 10, 20 pílulas de remédio por dia, né? Como medicamento contínuo. E, gente, uma coisa que é simples e muitas vezes a gente não vê ou não está disposto a mudar, né? A alimentação. Gente, você mudar a sua alimentação já resolve muitos casos de doença, né? A nossa alimentação, hoje em dia, é uma alimentação muito ruim, né? Como média geral, né? E a alimentação, né? Tem tudo a ver com o nosso estado de saúde. Pena que alguns médicos e a medicina não dão tanta importância para esse lado, né? Porque deveriam. O próprio Hipócrates, o pai da medicina, ele tem uma frase que ele diz assim, que o alimento seja o seu único remédio. Então, você mudar a sua alimentação vai melhorar muito várias questões de saúde. Agora, é lógico, isso tem que ter uma disciplina, tem um preço. De repente, eu vou deixar de comer coisas que são muito saborosas, que eu gosto muito, para comer coisas mais nutritivas, né? Mas isso vai me poupar depois poupar o dinheiro de comprar o remédio e poupar o meu corpo da química desses remédios todos, né? Então vale a pena o esforço de mudar a alimentação, né? E é uma bola de neve, né, Thiago? Como a gente fala, né? Vai juntando uma coisa aqui, da mesma forma o remédio, ele vai juntando, dá problema num, aí pega, dá problema na outra coisa, aí vai, a emenda fica pior do que o soneto. Na questão, ao contrário, né, na questão da saúde, é a mesma coisa, né? Você vai encaixando uma coisa boa. Aí essa coisa boa te dá mais tempo, de repente dá mais foco. Aí você, com mais foco, você consegue ter mais tempo. Com mais tempo, você consegue. E aí você vai gerando mais saúde, né? Você vai cada vez gerando mais saúde e cada vez tendo mais vontade ainda de praticar. Isso, Ah, e vai também, né, Rodrigo? Você vai tomando responsabilidade e conta da sua própria saúde, né? Você não delega mais para outras pessoas. Quando você consegue ter uma mente mais focada e tudo, você faz melhores escolhas, né? Até na própria alimentação. E você passa a ser responsável pela sua saúde. Isso é muito importante, né? essa eu acho que é a grande questão mesmo, dessa questão da dependência, isso aí eu acho que de você não depender de nada, eu acho que deveria, para quem toma remédio, né, e pensa em parar de tomar remédio, acho que essa deveria ser a grande meta. Mas vamos lá, Thiago, e por onde a pessoa começar? Você falou da questão
da alimentação. É claro que tem todo, isso é o assunto, né, que a gente vai abordar na Semana da Saúde Plena, mas você consegue, além da alimentação, você consegue trazer mais algum ponto que a pessoa pode começar a observar para, de repente, conseguir começar a mudar? Não, sem dúvida, os primeiros passos, na verdade, né, até antes, talvez, da alimentação, pode ser tudo junto, né? Mas os primeiros passos, eu vejo, é a pessoa aprender a respirar melhor, aprender uma técnica de relaxamento, né? Aprender a meditar é fundamental, porque a meditação, o que ela vai te trazer, basicamente, né? Ela vai te trazer uma mente mais tranquila, mais presente, mais calma, para com que essa mente você possa fazer melhores escolhas. Então, a ansiedade também tem muito a ver com o excesso do pensamento no futuro, né? O excesso do que vai acontecer. E o que a meditação vai ensinar? Você ficar no aqui e no agora. Atenção plena. Viva um dia de cada vez. Preste atenção no que você está fazendo agora. Isso, só isso já pode ajudar muito a gente começar a perceber a nossa ansiedade de querer resolver as coisas do futuro, quando eu não estou vivendo o presente. Gente, isso é uma coisa que acho que sempre existiu, mas hoje em dia, né, na nossa era, na nossa época, é muito forte. As pessoas, elas ficam muito tempo no passado e muito tempo no futuro. E pouco tempo no presente. Então, isso é uma coisa que, assim, é como se a gente não vivesse. A gente vive as memórias das coisas boas ou ruins, e a gente vive a expectativa de um futuro melhor. Só que você não está vivendo o hoje, o agora. Né? Isso você vê muito, a nossa mente muito agitada e muito dispersa e muito ligada no futuro. Né? Às vezes, numa própria conversa, você está conversando com uma pessoa, você está olhando no olho da pessoa, a pessoa está te contando alguma coisa, que para ela é importante, senão ela não contaria, e você está ali na sua mente, pensando assim, ah, tá, mas caramba, quando que eu vou poder responder? O que eu vou responder? Será que... Não, mas eu não concordo. Ah, eu concordo. Ou nem está ali, está assim, tá, tudo bem, mas o que eu vou jantar hoje? Onde que eu vou jantar? O que eu vou comer? A pessoa está falando com você na sua frente. Isso é muito comum. Você está assistindo uma aula, por exemplo, agora mesmo, gente. Eu sei que está todo mundo aqui ouvindo eu falar, ouvindo o Rodrigo falar, com maior boa vontade, com maior educação, mas eu garanto que muita gente está vendo aqui minha boca mexer e está com a mente, ah, tá, mas depois da live eu vou fazer um jantar bom, ou eu vou ter que sair, não vai dar tempo de eu ver tudo. E ele não respondeu aquele negócio daquela aluna que está no chat. E no chat está maior confusão. E ela não está prestando atenção no que eu estou falando. Ela está olhando, ela está querendo até ser educada de olhar, mas, na verdade, ela está vendo 1000 coisas em volta e não está prestando atenção no que eu estou falando. Gente, isso acontece o tempo todo na nossa vida. O tempo todo na nossa vida. A nossa mente, ela é assim. É a famosa mente macaco, que fica pulando de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro e não se concentra no agora. E aprender a meditar é o grande truque para isso. Viver o agora, estar no momento presente, não pensar no futuro o tempo todo e nem no passado. O Buda dizia, né? O passado passou, o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Viva o presente. A gente precisa viver o presente. Isso resolve muitos dos nossos problemas. Se a gente começar a treinar a viver o presente, isso resolve muitos dos nossos problemas. E além da alimentação, além dessa questão do autoconhecimento, das escolhas, que isso aí vem brotando com o tempo, né? Tem também a questão os asanas também acabam ajudando também nisso, né, Tiago? Que ia ficar muito profundo, mas os asanas acabam ajudando também, né? Sem dúvida, todos. Gente, só um segundinho que a minha gatinha está aqui atrás, mexendo em todos os fios, daqui a pouco ela vai desconectar. Lotus, calma aí.
Você vai ter que sair daí. Senão você vai fazer uma bagunça danada. Deixa. Olha só, sem dúvida, sem dúvida. Até me perdi, mas tudo no yoga, você estava falando dos asanas, tudo no yoga leva a esse treinamento de você estar mais presente. Por isso que a gente fala, né, que o yoga clássico, né, o que é dito no yoga clássico, por exemplo, no Yoga Sutra, quando ele fala de asana, que é postura, ele fala assim, a postura tem que ser firme, confortável e estável. Estável quer dizer parada. Firme e confortável ao mesmo tempo. Ou seja, você não pode estar muito mole, mas você também não pode estar muito tenso. Para você fazer uma postura firme, confortável e estável, você tem que estar presente. Então, por isso, às vezes, eu acho, sem querer falar mal de outras linhas de yoga, é que as pessoas se perdem um pouco nos asanas, porque começa uma vaidade de querer acelerar muito, ou de querer fazer posturas muito difíceis, com muita força. E quando você faz uma postura com muita força, você não está confortável. Você não está estável. Você não está firme. Você está colocando tanta força ali que você está preocupado em não cair, não se machucar ou manter aquela posição. Então, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem. Mas o asana tem que ser firme, confortável e estável. É assim que está no Yoga Sutra. Então, esse asana... Deixa eu só botar o cabo aqui de alimentação, porque daqui a pouco vai... Minha bateria está... Acho que aqui... Acho que vai dar, pronto. Vamos ver se está encaixando tudo. Pronto. Então, o asana também tem tudo a ver com isso. Por isso, no método Hermógenes, lógico, o asana é importante, gente, muito importante, muito importante. O asana vai te dar mais saúde, o asana vai liberar suas energias, o asana vai te ensinar a se concentrar, vai te dar força, vai te dar flexibilidade, vai te dar mais leveza, vai te dar muita coisa. O asana é muito importante. Mas no método Hermógenes, o asana ele é mais um componente de vários componentes importantes. A gente não pode parar só no asana. Se a gente para só no asana, tudo bem, você vai até ter esses benefícios que eu falei, mas você vai perder tanta coisa a mais, como, por exemplo, a saúde plena, que vai falar da sua alimentação, que vai falar do seu sono, que vai falar do seu exercício físico, que vai falar de aprender a relaxar, que vai falar da mente, dos pensamentos. Então, isso tudo a gente... Fora a parte filosófica, espiritual também, né, que o yoga vai trazer, né, de um maior entendimento de quem sou eu. Essa é a grande pergunta filosófica, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Qual é a minha ligação com esse universo? Quem é Deus? Ou quem é a consciência? São perguntas que a parte filosófica e espiritual vão trazer para a sua vida, né? Tiago, vamos lá. A Carla colocou aqui no Instagram, ó, fazia alguns anos que estava pré-diabética, iniciei yoga no final de 2019 e continuei praticando yoga online. Ao final de 2020, normalizei meus exames, além da glicemia, colesterol também. Teve aqui alguém que colocou aqui no Facebook também, que relatando que começou a prática, eu não sei se, eu não consegui ver aqui no Facebook se é nosso aluno ou não, mas que começou a prática também, e após um tempo conseguiu, além da prática do yoga, e começou a caminhada também, e aí conseguiu reduzir o uso de calmante. Tem também essa questão até da caminhada, né, que existe um jeito certo de caminhar que ele pode também beneficiar, né, nessa questão de diminuir, né, os medicamentos, trazer você para o momento presente. Pode falar mais um pouco? Teve uma aula passada que alguém perguntou dessa questão, você mencionou rapidamente, aí alguém perguntou dessa questão da caminhada holística que o professor Hermógenes falava.
Então, acho que muito legal, né, gente, do método Hermógenes é que o professor, ele bebeu, lógico, de toda a sabedoria da Índia, mas ele trouxe isso para o nosso público brasileiro, português, né, da língua portuguesa, assim, e ele, pela observação dele, também pelos estudos, né, ele trouxe várias outras coisas que talvez não estivessem nem no yoga clássico, mas que entra no método Hermógenes. E a caminhada holística é um exercício. Quem já esteve no retiro, a Gisele está aí, a Gisele já esteve com a gente no retiro. A gente, todo retiro, a gente faz pelo menos uma, geralmente são duas, caminhada holística. O que é a caminhada holística? É você caminhar, de preferência num lugar de uma beleza natural, né, se for possível, né, numa floresta, na praia, né, num bosque, numa estrada vazia, assim, com beleza em volta, né? E você não, por exemplo, não levar fone de ouvido, não levar o celular, ou se levar, não usar, né? Guardar, não escutar música, não ir conversando com ninguém. É você fazer uma caminhada em silêncio, observando a natureza, observando a praia, observando a floresta, observando o que você puder observar aí, né? E você sintonizar com isso, né? Então, nos retiros, a Gisele estava comentando aí da caminhada, nos retiros, muita gente, e isso é uma coisa, até vou fazer um parênteses, que eu, né, vou no retiro de yoga desde criança, né, como professor. E criança, né? Pô, criança é mais agitada, né? Quer jogar bola, quer brincar, quer bagunçar, né? Na verdade. Mas eu lembro o impacto que essas caminhadas tinham em mim quando criança. Porque, assim, às vezes um retiro. A Gisele estava num retiro com a gente, com a Monja Coen, devia ter, sei lá, 150, quase 200 pessoas. E todo mundo caminhar junto, mas em silêncio, numa floresta, dá um sentimento na gente, né? De uma conexão muito bonita. E você sozinho também, você se conectar com o seu interior, sem ficar no celular, sem atender telefone, sem ficar de fone, sem conversar. Mesmo que você vá com outra pessoa, você explica, olha, agora a gente vai fazer uma caminhada em silêncio. E é legal nem chamar o outro, olha ali um passarinho, olha ali uma... Nada disso, silêncio. É você com você mesmo. É quase que uma meditação andando, que, por exemplo, tem no Zen Budismo da monja, né? A monja também fez com a gente. Tem uma técnica de meditação Zen budista que é uma meditação andando. É muito parecida, mas era a maneira do professor. E o professor usava isso como também o exercício dele. O professor pegava e fazia uma caminhada holística, às vezes, de uma hora e pouco, e aquilo servia como o exercício. Então, é uma prática que eu recomendo. Quem nunca fez, vai caminhar, né? Pode ser leve, suave, mas em silêncio absoluto. Em silêncio absoluto, tentando se conectar com a natureza. Isso é muito bom. Tiago, a Ivone colocou aqui, tem outros casos de alunos também, né? Como você falou, a Amanda contou aqui outro dia para gente que ela, depois de um ano, ela conseguiu parar, né? Começou, inseriu a prática, conseguiu parar. E a Ivone colocou aqui, ó, graças à prática de yoga, devido a uma crise de estresse em 2008, consegui parar de tomar ansiolítico com apenas 2 meses de prática. Daí o motivo de ser aluna desse excelente curso. E até apareceu até aqui. Vamos lá. Então, esse ponto, né, Tiago, a gente até fala isso, né, dessa questão. Ah, não, isso pode ajudar para cada um, vai ajudar de uma forma diferente. Mas sempre lembrar também, né, Tiago, que tenha calma, né? Também não fique desesperado para que esse resultado, eu tinha anotado aqui, esqueci de falar naquele momento, para que esse resultado venha logo, né? Foca no processo, foca no que você tem que fazer, né? E não ficar pensando muito, ah, não, quando é que eu vou parar de reduzir? Não, foca no que tem que fazer e aí o resultado vem, né? Desapega do resultado, né? Eu acho que esse é a grande questão, o grande barato aí que a gente tem que ter nessa caminhada. Perfeito, é isso. O professor falava do
do perigo da gente ter a ansiedade de se curar da ansiedade. A gente fica ansioso para se curar logo, e isso gera mais ansiedade. Eu estou ansioso para resolver logo tudo, mas isso é ansiedade também. Então, assim, é realmente um processo longo, é um processo, né, que você precisa se dedicar, como o Rodrigo falou, sem se preocupar tanto com o resultado nesse primeiro momento. Faz o que é para fazer, o que é correto, o que te faz bem, e vai repetindo. É a repetição que vai levar você a um resultado duradouro também. Porque, veja bem, se você realmente vai devagar, mas você vai todo dia, você faz, e aquilo vai virando um hábito na sua vida, você está estabelecendo um outro padrão de saúde, a saúde plena. E se você conseguir manter isso, digamos assim, para sempre, você não vai mais adoecer, nem daquilo, nem de outras coisas. Então, o ganho de você. A ideia é a gente começar e não parar mais. Né? Não precisa ser comigo, tá, gente? Não se preocupe, que não precisa ser com o Tiago ou com o Hermógenes. Mas uma vez que você entre no yoga, na meditação, num estilo de vida mais saudável, a ideia é que a gente não pare mais, porque a gente só vai melhorando, melhorando, né? Sentindo mais plenitude, mais contentamento, mais felicidade, né? E aí você vê a sua vida transformar, porque aquilo virou um hábito. Quando vira um hábito, aí sim você está, né, estabelecendo um novo padrão de vida. E isso é muito legal, muito bonito, e você vai querer, você mesmo vai querer, não, pô, me faz tão bem, me sinto tão bem com a minha prática, com o meu novo estilo de vida. Não tem por que a gente abandonar, né? Tiago, eu vou agora trazer aqui umas outras perguntas que chegaram aqui rapidamente. Vamos lá, aqui no YouTube. Boa noite a todos. Como controlar a mente para viver o presente e estancar a ansiedade? A gente vai até abordar mais esse tema, né, específico na Semana da Saúde Plena, né? Mas essa questão, como controlar a mente para viver o presente e estancar a ansiedade? Assim, o yoga, a meditação, o relaxamento, tudo que a gente faz é para isso. Aprender a lidar com a mente e aprender a controlar mais essa ansiedade e viver mais o presente. Mas um exemplo prático é a meditação em si, né? A meditação em si, falando bem rapidamente, eu não vou conseguir aprofundar nisso agora, mas a meditação, o que é meditação, gente? Meditação é você acalmar o fluxo de pensamentos, a agitação dos pensamentos. É acalmar, deixar a sua mente mais tranquila, esvaziar um pouco o excesso de pensamentos. Se você consegue isso, você consegue viver mais o presente e você consegue evitar a ansiedade. Então, meditação é uma das coisas mais importantes nesse caminho de lidar com a mente, viver o presente, que a gente vai estar sempre falando ali, atenção plena, viva o presente, se conecte com a sua respiração, se conecte com o seu corpo nesse momento. Isso é viver o presente. E se você controla a mente e vive o presente, a ansiedade vai embora. Agora, como tudo que a gente vem falando, isso é um processo de repetição, de treinamento, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Mas pode ter certeza que através da meditação você consegue. E a combinação, né, Tiago, com as outras coisas que vai tendo, né? Que você vai falar isso bem profundo, mais profundo na Semana da Saúde Plena, que senão a gente vai esticar muito aqui. Mas eu acho que o grande barato é esse, né? Essa combinação, né? Que aí a pessoa, ela, às vezes até, a gente fala isso, né? Às vezes é difícil até de explicar, não, como pode isso acontecer tudo junto? Como pode trazer tantos resultados que às vezes parecem até resultados milagrosos? É essa combinação, né? A Elvira colocou aqui, Thiago, não gosto muito de ficar sozinha. Nesse período de pandemia, preciso sempre estar com alguém. Isso é ruim? Elvira, esse momento da pandemia, né, mexeu muito, né, com o emocional, né, com os nossos medos, as nossas inseguranças. Então a gente está vivendo uma coisa muito excepcional, né, atípica, inusitada, né?
que a humanidade nunca passou nesse nível, né? Então, às vezes a gente tem que aceitar algumas coisas, mas que a gente pode mais à frente tentar ir mudando, né? Então, eu vou falar do quadro daqui para o final dessa pandemia, né? Se Deus quiser, agora as vacinas estão começando, a gente sabe que isso vai demorar a chegar para todo mundo, mas a gente tem uma luz no fim do túnel, existe vacina, né? Então, isso é uma coisa boa. E, Elvira, o que eu posso falar para você é você ir, através das práticas do yoga, da meditação, e tentando fortalecer a sua autoconfiança, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua mente tranquila. Porque o ideal, Elvira, não é que a gente dependa de ninguém, né, para se sentir bem. Mas entende que eu falei a primeira parte. A primeira parte é uma situação tão inusitada. Se isso está te dando segurança agora, talvez não seja o momento agora de você ter que lidar com isso. Espera mais um pouco, respira, medita, tenta entender de onde vem essa questão de estar sempre com alguém, né? Tenta aprofundar um pouco nessa questão com você mesmo, né? Porque o que o yoga vai falar de uma maneira geral, tirando essa história da pandemia, é que a gente tem que começar a ter prazer de ficar com a gente mesmo, sozinho, né? É gostar da nossa companhia, é gostar de ter momentos sozinhos, né? Mas, de novo, a grande questão aí é que a gente está vivendo uma coisa muito diferente e talvez não seja o momento de você mexer nisso agora, mas já pode ir refletindo um pouco sobre isso e com a prática do yoga e a meditação podem te ajudar a recuperar um pouco mais, talvez, de autoconfiança, né? Para você se bastar sozinho, porque é importante a gente entender que eu mesmo, comigo mesmo, tá tudo bem, eu dou conta, né? Mas é isso, querida. Espero ter te ajudado, mas vai pensando, mas aos poucos, vai devagar, espera as coisas estão melhorando, as coisas estão melhorando, né? É bom a gente também sabe, comemorar essas pequenas vitórias, né, gente? Poxa, a gente está um ano aí de pandemia, tem vacina, gente. Ah, mas vai demorar muito, mas tem. Podia não ter, podia ser mais um ano inteiro sem vacina, podia ser outro ano, podia ser pior. Tem vacina, então tem uma luz no fim do túnel, né? E muitos lugares já estão vacinando, muitas pessoas já estão sendo imunizadas, graças a Deus. Então, poxa, vamos comemorar isso também, né? E comemorado a gente está aqui, né? Quanta gente se foi, né? Comemorado a gente está Sem aqui, dúvida. bem seguro. Então, acho que é agradecer, né? Lembrar de aquilo que você sempre fala, né? Às vezes a pessoa fica reclamando, mas eu tô com isso, tô com aquilo, não sei o quê, mas eu sei que é chato, mas tem gente que está muito pior, né? Então, é claro, todo mundo tem os seus problemas, mas eu acho que só o fato da gente lembrar que a gente, às vezes, está aqui, ó, privilegiado, a gente tem internet, a gente consegue conversar, consegue trocar um com o outro. Isso daí eu acho que é algo que a gente tem que sempre lembrar, né? Que a gente, senão a gente vive nessa insatisfação plena, sempre reclamando, vai estar sempre faltando alguma coisa, né, Tiago? Então, eu acho que a gente consegue mudar para esse estado de apreciação, de agradecimento, né, pelo que a gente tem. Isso daí também faz uma grande diferença até nessa parte do controle da ansiedade, porque você não é não ter meta, né, que eu vi que acho que foi a Mônica que colocou aqui, eu não gosto dessas questões de pesquisa que botam como você quer, tá, daqui a 3 anos. É, a meta é importante, né, Tiago? Mas eu acho que é não ficar aficionado ali na meta, né? Mas eu acho que a meta é importante, né, Tiago? É importante a gente também, através da meditação, das nossas reflexões, muitas vezes eleger melhores metas, né? Porque muitas vezes a gente vem com essa história da meta, e muitas vezes as pessoas escolhem metas muito ruins, né? Ah, minha meta é ganhar 1 milhão com tantos anos, minha meta é comprar um apartamento na praia, minha meta é comprar uma Ferrari. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos escolher coisa melhor, né? Então, assim, cuidado com a meta. A meta tem que ser muito bem pensada, muito bem escolhida, para que seja uma meta realmente
faça bem para você, que te dê motivação e tal. E como o Rodrigo falou, é bom sim ter uma meta, mas o mais interessante é o caminho, gente. São as pequenas transformações, sabe? São as pequenas mudanças. Era assim, eu era muito estressado, vivia chateado, vivia reclamando, brigava com todo mundo. Nossa, estou fazendo yoga há algum tempo, não sei o que está acontecendo, não estou me reconhecendo, né? Estou mais tranquilo, até as pessoas estão falando que eu estou mais tranquilo, já não brigo tanto, já não reclamo tanto. Poxa, isso é uma grande vitória, né? Isso é uma grande vitória, mesmo que seja pequena, sabe? Vamos também valorizar o que a gente consegue. Agora eu já consigo meditar 5 minutos, 10 minutos, mas eu consigo, eu não conseguia antes. Eu nem sabia o que era meditação, ou tinha medo de meditar, né, dizer que não era para mim. Hoje eu já consigo 5 minutos, já consigo 10 minutos, que bom que já consegue, né? Que a gente também vá valorizando o caminho. O caminhar é muito bonito, a transformação no caminhar é muito bonito, né? Quando a gente muda um hábito também alimentar, né? Eu quero deixar de, sei lá, beber refrigerante. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal, né, gente? Isso aí não é novidade para ninguém. Você pode até querer tomar, é de cada um, mas que faz mal, todo mundo sabe. Então, eu quero parar de beber refrigerante, beber suco natural, ou beber água, ou beber chá. É difícil, dependendo da pessoa, né, a quantidade que ela já tomava, já estava acostumada, conseguir parar de beber refrigerante. Que bom que eu já mudei isso. De repente eu vou procurar outra coisa. Mas é esse caminhar, esse diário que faz a gente ir ganhando, né, um passinho de cada vez. O professor tinha um pensamento que eu não vou lembrar agora exatamente as palavras, mas era mais ou menos assim: por mais longo que seja o caminho, a gente sempre começa com um pequeno passo. É sempre um pequeno passo, o primeiro passo é sempre um passo pequeno. Mas você começou, você tá em movimento. Então, mesmo que os passos sejam pequenos, você está indo para frente, você não está parado. E você não está indo para trás, você está indo para frente. Então, também observe as mudanças que vão acontecendo, né? E só isso daí também já ajuda também nessa questão da ansiedade, né? Do controle da ansiedade, que senão você pega uma coisa que é para ser boa e acaba transformando numa coisa ruim, né? Não, você vai ficar estressado porque tem que praticar yoga, porque tem que meditar, porque tem que aprender aquele mantra, tem que aprender isso, aí vai bombardeando, não, mas vai ter a live do fulano, vai ter a live do Beltrano, aí você vai se estressar e vai se esborrachar, né, Thiago? Sem dúvida, a gente cria, né, é o que eu falo às vezes, né? Às vezes nós somos as pessoas que cobram mais de nós mesmos, né? Nossos maiores cobradores, nossos maiores críticos, né? Somos nós mesmos. E é lógico, existe tudo, né? Existe a pessoa também que leva um pouco para o lado da preguiça, né? Para o lado do coitadinho também. Eu sou coitadinho, estou sempre doente, tudo dá errado para mim, eu sou azarado. Existem várias personalidades, né? Mas existe também aquela pessoa que se cobra demais, e aí se estressa demais, se critica demais, né? É muito autocrítica. Então, nada que você faz está bom para você mesmo. Está sempre faltando, está sempre faltando. Isso também não é saudável, né? Isso também não é saudável. A gente valorizar e se gostar de você mesmo é muito importante, né? É isso aí, Thiago. E só finalizar até essa questão aqui da meta que eu lembrei aqui agora, às vezes pelo menos eu gosto de fazer isso, né? Às vezes eu coloco uma meta de alguma coisa e aí eu vou fazendo a engenharia reversa. Qual é uma meta? Por exemplo, a meta de não me estressar tanto. Beleza. E aí, para eu não me estressar tanto, vou até falar de um asana que é mais fácil. Minha meta é ficar de cabeça para baixo. Tá. E aí, para eu ficar de cabeça para baixo, o que eu preciso fazer? Eu primeiro preciso. Eu vou puxando os pontos. Não. Antes de eu ficar de cabeça para baixo, de eu conseguir ficar com a perna para cima, eu vou começar a fazer aquele asana que me ajuda, assim, a levantar um pouquinho mais a perna. Mas antes de fazer aquele asana que eu não consigo, qual que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o outro asana que vai me fortalecer para eu começar a dar essa levantada. E antes desse asana, o que eu vou fazer?
Pô, aí eu vou fazer, aí eu vou puxando. Aí antes eu tenho que começar a entender o que é yoga. Aí antes eu tenho que começar, aí depois eu tenho que executar o yoga. Então, eu acho que isso aí, a gente ir fracionando em pequenos passos, isso aí torna essa nossa caminhada menos, a gente passa a se cobrar menos, né? A gente consegue ver ali o próximo passo, senão às vezes fica tão longe, que aí a gente sofre. Nossa meta fica tão longe, mas eu acho que, pessoalmente, eu acho importante você saber onde quer chegar, mas ir fracionando isso. É isso, né, Thiago? É isso, gente. Queria agradecer. Poxa, tanta gente acompanhou, né? Peço até para vocês, se puderem divulgar esse link aí para amigos, familiares que vocês acham que o yoga pode ajudar também, vai ser bem legal. Né, Rodrigo? Exatamente. Gente, namastê, boa noite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo aí que ajudou, participou. Beijo.